Olá, gente querida, bom dia. Quinto dia, como o tempo está passando rápido, né? A gente tem a sensação de que parece que começamos ontem, mas já estamos no quinto dia, e esse quinto dia de oração, eu tenho certeza que quando você ora, quando as coisas não mudam fora de você, elas irão mudar dentro de você, e é isso que importa. Por isso, nunca deixe de orar. E claro, nós já tivemos orações aqui no início, e nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você, onde você estiver, a fechar os olhos e buscarmos a Deus. Bom Deus, obrigado pela noite. Obrigado porque nós estamos no quinto dia de oração. E estamos vendo o Teu Santo Espírito trabalhando de forma muito poderosa. Obrigado porque é a presença dEle, é a direção dEle, é a obra dEle que nos restaura, nos dirige. E nós queremos submeter a nossa mente, nosso coração, nossos planos e projetos pessoais, tudo nas mãos do Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza hoje, que o Senhor nos faça refletir, e não somente refletir, mas viver a Tua palavra, que é pura, que é poderosa, que é eficaz. Nos dirige mais uma vez, eu te peço, e alcance cada pessoa que tem se comprometido nesses 10 dias de oração. Que nós possamos ver milagres em nossas igrejas, que nós possamos ver poderosamente a Tua manifestação em nossas casas, em nossos lares. Que pessoas que saíram da igreja voltem porque as orações foram ouvidas. Que pessoas que estão doentes sejam curadas porque orações foram ouvidas. Mas que a gente nunca se esqueça de que quando as orações não forem ouvidas como a gente espera, nós temos um Deus que nos ama e que sempre fará o melhor por cada um de nós. Que o Senhor nos dirija mais uma vez a Tua palavra com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a Bíblia então, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo número 5. Livro de Gálatas, capítulo número 5. É o texto para a nossa reflexão. A partir desse texto, nós vamos pensar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é o fruto do Espírito. Você que está em casa, você que nos acompanha aqui, nós temos a revista dos 10 dias de oração, e essa revista, hoje, nós estamos no quinto dia, e no quinto dia nós vamos tratar de um tema que é sobre os enganos de Satanás, as tentações de Satanás. E é muito importante que você leia esse material juntamente com sua família. Nós temos esses momentos especiais aqui na igreja, e esses momentos especiais na igreja, eles servem como uma espécie de plus para que a gente entenda mais a obra do Espírito. Mas você não pode deixar de estudar em casa, vencendo as armadilhas de Satanás. Então você pode ler esse material, estudar em casa, e também faz parte do seu culto, também da sua adoração. Mas vamos então aqui para o texto. O que Gálatas nos está ensinando para mim e para você? Paulo diz em Gálatas 5, versículo número 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que estava acontecendo com os Gálatas? Uma comunidade de judeus, quase que predominante, em que Paulo foi até a região da Galácia e pregou o Evangelho. E claro que os judeus acreditavam nas cerimônias, nos ritos, e em especial a circuncisão. Quando Paulo sai, continua alguns semeando algumas ideias, apontando algo diferente, dizendo para as pessoas que elas precisavam, além de Cristo, precisavam da circuncisão.
Em outras palavras, o que estava acontecendo com a igreja de Gálatas, ou da Galácia, era que Cristo não era suficiente. Ou seja, tinha que ser Cristo e mais alguma coisa, para ter certeza, garantia de salvação. E Paulo diz, espera aí, não é bem assim. Quer dizer que Cristo não é suficiente? Quer dizer que vocês precisam ser justificados por algo mais? Quer dizer que é Cristo e a lei? Quer dizer que é Cristo e o sábado? Quer dizer que é Cristo e a circuncisão? Não. O papel da lei não é justificar ninguém. E quando eu falo aqui lei 10 mandamentos, o papel da lei não é justificar ninguém. O papel da lei é a expressão do amor que nós temos a Jesus Cristo. É consequência de estarmos na graça de Jesus Cristo. Mas voltando aqui aos Gálatas, ele escuta isso. Esse ensinamento está equivocado, está errado. Vocês querem exigir que as pessoas sejam circuncidadas para elas sentirem a certeza, ou terem a certeza da salvação? E Paulo diz, vocês caíram da graça. E Paulo era extremamente retórico, Paulo usa uma linguagem pesada para falar sobre essa decisão de utilizar a circuncisão. E ele trabalha de uma forma até irônica. Olha o que Paulo diz, em Gálatas 5, versículo número 12, diz assim, tomara se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está dizendo que se eu coloco outro fundamento, ou mais um fundamento, além de Cristo, isso é rebeldia contra a palavra. Só que o texto, no grego, não está falando de se mutilassem, porque você pode se mutilar em qualquer parte do corpo. Paulo está sendo duro. Paulo está dizendo, quem dera que vocês se castrassem no momento em que fosse fazer a circuncisão. Muito pesado isso, né? Porque Paulo estava extremamente indignado com a condição de você colocar outro fundamento além de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que em Gálatas 5 parece que aquilo que era uma evidência, ou poderia ser uma evidência de uma vida santificada, de uma vida zelosa, era uma evidência de uma obra. Que obra era essa? Ou obras da carne. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes um tipo de zelo, ou quando você coloca Jesus em segundo plano, ao invés desse comportamento ser conhecido como algo que leva à santidade, pode ser justamente uma obra, uma atitude impulsionada por um coração carnal. É nesse contexto que Paulo vai falar de duas coisas: obras da carne e fruto do Espírito. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber algo bem claro. Todos nós somos afetados pelas obras da carne. Todos nós. Certa vez, Billy Graham foi chamado para fazer uma entrevista com um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos. E ele fez uma pergunta ao vivo, milhões e milhões de pessoas estavam lá ouvindo Billy Graham. E ele fez a pergunta a Billy Graham. Billy Graham, tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Você já caiu em pecado? E qual foi o pecado que você caiu? Que pergunta, hein? Você já caiu em pecado e qual foi o pecado que você caiu? E Billy Graham respondeu, disse, bem, eu caí em pecado sim. E o pecado que eu mais caio é que eu começo o dia, muitas vezes, sem buscar a Deus. E eu sou tentado constantemente a confiar em mim mesmo. Eu sou constantemente tentado a acreditar que tudo o que eu sou e tudo o que eu faço é algo que eu produzo dentro de mim mesmo. Mas não é assim. Não é assim. A nossa natureza, ela não é boa, ela é má. E a nossa natureza, ela não procura as coisas nobres que Deus tem para nós. Ela procura colocar a gente não para cima, ela procura colocar a gente para baixo. Nós temos assim desafios enormes. E Paulo começa então, Gálatas capítulo 5, diz, olha, tira o foco não é esse. Coloque o foco no lugar certo. E Paulo então passa a apresentar as obras da carne nesse contexto de Gálatas capítulo 5.
E ele diz assim, versículo 16: eu digo a vocês, porém, verso 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que, Paulo, eu tenho que andar no Espírito? Porque existe um conflito. Paulo usa aqui um termo militar. Ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, é guerra. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Paulo está dizendo que obras da carne e frutos do Espírito não combinam. O que é que não combina, pastor? Não combina ser um cristão e ser grosso. Não combina ser cristão e ser impuro. Não combina ser cristão e ser corrupto. Não combina ser cristão e ser explosivo. Não combina ser cristão e ser fofoqueiro. Não combina ser cristão e viver uma vida descontrolada financeiramente, emocionalmente, descontrolada dentro do seu próprio apetite. Paulo está dizendo que isso não combina. Porque milita. Porque é contrário. E então Paulo vai fazer uma descrição e ele vai dizer, olha, as obras da carne, elas aparecem. Você não precisa aprender. Está dentro da natureza. E eu às vezes converso com minhas filhas, né? E digo para elas, olha, as coisas precisam ser assim, sim. Aí a mais nova diz, pai, mas eu estou tentando tanto, às vezes é tão difícil. Às vezes é difícil. Às vezes o Espírito Santo está nos puxando numa direção e a nossa natureza está indo na direção oposta. Você que é ser humano, que é homem, que é mulher, você sabe disso. E quanto mais você tiver conhecimento da sua própria natureza, você vai ter paciência com os outros. Porque você sabe que o outro não é diferente de você. Pessoas que exigem demais do outro é porque não se conhece. E Paulo então vai apresentar as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas será que o que Paulo diz aqui, será que está presente hoje? Vamos pensar aqui em algumas coisas que me chamam muito a atenção. Eu vou escolher aqui as redes sociais, um exemplo. Será que, de um modo geral, as redes sociais falam um pouco da natureza pecaminosa? Essa aqui é apenas a nível de uma ilustração, né? Por exemplo, Tinder, luxúria, iFood, um pouco de gula, ou liquidinho, você vai encontrar ganância. Ou você pode pensar, vou maratonar esse final de semana. Preguiça. Ou talvez você esteja no Twitter. Pense no lugar em que as pessoas são corteses, educadas, equilibradas. Como as pessoas se elogiam mutuamente. Como as pessoas respeitam a opinião contrária à sua própria opinião. Seja de religião, seja de política. É no Twitter, não é assim? Facebook. Eu desejo sempre o que está no outro. E no Instagram é a vida perfeita. Tudo funciona no Instagram. É o casamento perfeito, é a comida perfeita, é a roupa perfeita, é a casa perfeita. São pessoas sorridentes. Mas na realidade nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E então Paulo, ele começa a dissecar, a apresentar milimetricamente o que é o ser humano, dirigido pelo Espírito Santo. E nessa condição, Paulo vai falar sobre quem nós somos. No livro A Ciência do Bom Viver, página 216, diz assim, o inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Espere, quer dizer que não é Satanás e seu exército o maior inimigo? Não. Porque ele nunca vai fazer algo em minha vida sem que eu permita primeiro. Nunca. Então há um inimigo. Há um inimigo que está
debaixo desse terno. Há um inimigo que está aqui dentro. Quando você olha para o espelho, o maior inimigo está ali. A nossa natureza, que nos puxa para baixo, que nos separa de Deus, que quer que a gente seja escravo da nossa vontade, que quer que hoje a gente viva numa espécie de egolatria, que a gente tem que estar no centro. No passado as pessoas, elas se ajoelhavam diante de paus e pedras. Hoje as pessoas estão se ajoelhando diante de si mesmo. Nunca vivemos em uma época em que as pessoas adorassem tanto a si mesmo, gostassem tanto de si mesmo, procurassem a promoção tanto de si mesmo como nos dias atuais. E é por isso que nós vivemos a geração mais vazia da história. Por quê? Porque a gente não tem sentido se colocando no trono. Aí você diz, mas a Bíblia não diz que a gente deve se amar, pastor? Sim, mas o amor sem Jesus Cristo, ele é autodestrutivo, mas o amor em Jesus Cristo, ele é construtivo e restaurador. Então isso quer dizer que eu preciso amar à luz da palavra, amar à luz das obras do Espírito em minha vida. E aí ela continua. Nenhuma forma de vício tem um efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana, quando não está sob o domínio do Espírito Santo. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos. A maior batalha da sua vida é contra você mesmo. E Jesus Cristo pode vencer essa batalha em seu coração. O Espírito Santo pode vencer essa batalha em seu coração. Sabe por que casamentos são destruídos? Não é por causa de incompatibilidade, é por causa, sabe de quê? De orgulho. Sabe por que tem filhos que não falam com seus pais? Não é porque o meu pai é de uma geração e eu sou de outra geração. Não é nada disso. Orgulho. Sabe por que amizades são desfeitas? Sabe por que a gente não para no emprego, entra em um, entra em outro? Sempre o problema é do outro. Vivemos hoje numa geração, sabe o que essa geração faz? O problema sempre é do outro. Está dando tudo errado. O problema é do Estado. A minha vida financeira não vai bem. O problema é a economia. As coisas para mim não estão dando certo. O problema é com o presidente, tem que mudar. Então sempre é o outro. A gente não vive em uma geração que aprende uma coisa, ser autorresponsável. O que é autorresponsável? Opa, o problema é comigo. E eu tenho que assumir. Você nunca terá uma vida cristã produtiva e frutífera se você não assumir a sua condição. Você precisa assumir sua condição. É muito fácil hoje dizer que os erros da vida sempre estão em alguma instituição, em algum lugar. Sempre há igreja, é sempre associação, ou missão, ou pastor, ou seja lá o que for. Assuma a sua condição. Porque quando você assumir sua condição, Deus, Ele vai ter tudo para poder fazer algo em você e fazer algo em mim também. O inimigo que você deve temer mais é você mesmo. E aqui diz, não há maior vitória sobre a vitória que nós temos sobre nós mesmos. Então, Paulo vai apresentar algo bem interessante. Antes de Paulo, esse foi um dos maiores campeões de boxe mundial, Muhammad Ali. E ele dizia o seguinte, eu sou Deus, quando estava viajando em um avião, e a aeromoça disse, você precisa colocar o cinto de segurança. Senão, Deus não precisa de cinto de segurança. E a aeromoça respondeu para ele, nem de avião, o que é que você está fazendo aqui? Esse homem, alguns anos depois, estava tentando segurar a chama olímpica, com muita dificuldade, porque ele não era aquilo que ele pensava que ele era. Paulo vai apresentar para a gente algo bem interessante. Paulo vai apresentar para a gente o que são as obras da carne. Pecados sexuais. Ele vai dividindo por categoria. E esses pecados sexuais são o quê? Imoralidade, impureza, sensualidade. Pastor, o que é isso? Tudo aquilo que foge do que Deus escolheu. Tudo que Deus escolheu. Tudo que Deus decidiu. Sexo com pessoa do mesmo sexo. Masturbação, pornografia, adultério,
sexo virtual, seja lá o que for. Foge daquilo que ele planejou. Quando nós olhamos para as obras da carne, nós vamos perceber também os pecados religiosos, que Paulo diz 2, idolatria e feitiçaria. Nem sempre hoje o objeto a ser adorado é um pau, é uma pedra. Satanás não está preocupado com o que você adora, desde que não seja Deus. Ele não está preocupado se você não adora. Ele não está preocupado se você adora um time de futebol. Tem gente que passa o tempo todo só fala de time de futebol. O tempo todo. Não tem nenhum problema você ter uma simpatia por um time. Mas quando vive uma obsessão, tem alguma coisa errada. Tem gente que passa o tempo todo, carro, iPhone. Tem outras pessoas que o tempo todo falam de compra. Às vezes vira uma obsessão. A boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes o que enche o nosso coração vira o nosso ídolo. O que está no nosso coração é o nosso ídolo. E nós olhamos mais uma coisa. Além dos pecados sexuais, além dos pecados religiosos, você vai encontrar também os pecados sociais. Os pecados sociais, hostilidades, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões e inveja. Às vezes a gente tenta dar uma desculpa, não, é porque o irmão é assim. Quer dizer que ele briga, quer dizer que ele ameaça, quer dizer que traz confusão, quer dizer que divide igreja, divide família. Não, é por causa do temperamento dele. Para com isso. Não dê desculpa para aquilo que não existe desculpa. E a gente diz, não, por causa do jeito dele. Jesus, olha só. Jesus, ele sabe como é a nossa natureza. Mas ele veio e enviou o Espírito Santo para mudar a minha natureza e a sua natureza. Você não pode ter uma natureza descontrolada, porque isso nega o Evangelho. Isso é negação do Evangelho. É claro que alguns vão ter uma luta maior do que outra, e cada um tem a sua. Mas Deus promete agir em todos nós através do Espírito Santo. Quando nós olhamos essa realidade, hoje, a gente vive na época do ódio. Qual é o seu candidato político? É A. E o seu? B. Opa, a gente discorda, vamos brigar na rua, vamos brigar agora nas redes sociais, vamos brigar na igreja, vamos brigar agora na família, não vamos ter agora almoço na família no final de semana, porque você pensa nesse candidato. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Famílias divididas por opinião política, que coisa absurda. Amigos que não se falam por causa de opinião política, que coisa infantil. Reféns da sua própria opinião. E hoje nós vivemos uma época que você não pode pensar diferente, porque você já se torna intolerante. Mas sabe o que é isso? Não é só o momento que a gente vive, é a condição que nós estamos. Olhando para essa realidade, então, Paulo fala, os pecados pessoais, aquilo que nós fazemos contra nós mesmos, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A pergunta que fica é, mas tem esperança? Tem esperança, diga amém. Tem esperança. E como está essa esperança? Paulo diz algo bem interessante. Gálatas 5, versículo 5. Diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E depois ele diz, digo, porém, andai em quê? Versículo 16. Andai, porém, no Espírito. Então Paulo está dizendo, como é que eu vou me livrar disso? De todo esse quadro, e Paulo diz que não termina aqui, a lista continua, ele diz, sobre coisas semelhantes a essas. Como é que eu vou superar isso? Simples, ande no Espírito. Pastor, como é que eu ando no Espírito? Quando você lê Bíblia, quando você ora, e você não pode parar de orar depois dos 10 dias de oração. Você tem que continuar fazendo isso. Andar no Espírito. Compartilhe sua vida, seu trabalho. Compartilhe a vida cotidiana. Sabe o que é reavivamento, amigos? É todo mundo sair daqui e vai para um monte, e a gente vai passar vários dias naquele lugar, orando, para que a gente tenha uma sensação maravilhosa. O lindo do cristianismo, sabe o que é?
é que é possível viver o cristianismo todo dia, em qualquer lugar. Que é possível viver vida consagrada no caixa do supermercado. Que é possível viver vida serena, dando aula na faculdade. Que é possível pegar metrô, pegar ônibus e ali sentir e ter a presença de Jesus Cristo. Não limite a sua experiência com Cristo a um dia da semana, porque Ele quer estar com você todos os dias. Todos os dias. Não limite a sua experiência com Deus a um lugar, quando Ele quer estar com você, em qualquer lugar. Então, vida cristã é muito mais do que 4 paredes. Vida cristã é muito mais do que um dia da semana. Vida cristã genuína é vivida todos os dias, ao lado da pessoa de Cristo e recebendo a presença do Espírito que nos dirige a cada dia. Permita que o Espírito seja dono da sua vontade e governe o seu coração. E aqui, um pensamento que me chama a atenção. Quando isso acontece, qual é o efeito disso no meu caráter? Uma obra real é operada pelo Espírito Santo no caráter humano, porque é no caráter que nós temos o nosso maior problema. É ali onde está a fonte maior de todos os nossos problemas. E seus frutos são visíveis. Quer dizer que quando o Espírito habita no caráter, ele vai ser visível. Como a árvore boa produz frutos bons frutos, assim a árvore que realmente está plantada no jardim do Senhor produzirá bom fruto para a vida eterna. Pecados habituais são vencidos, na mente não são acolhidos maus pensamentos, maus hábitos são expelidos do templo da alma. E o Espírito Santo não produz fruto fake. Ele de fato produz fruto em nossa vida. Satanás, ele quer até mesmo usar a vida cristã de uma maneira enganosa, achando que a gente pode produzir fruto sozinho. A gente não produz fruto sozinho, porque é uma obra do caráter, e a obra do caráter é o Espírito Santo que faz isso. Que a palavra seja viva em seu coração, que te mostre a verdade em Jesus Cristo. E essa verdade em Jesus Cristo vai trazer libertação e também vai trazer satisfação e transformação à sua vida. Não se engane. Você não pode produzir uma vida melhor sem Deus, mas o Espírito Santo em você pode fazer com que você produza o fruto do Espírito. É interessante, né? Que não é fruto do Lucas, não é fruto do Mateus, não é fruto da Joana, não é fruto da Paula, não é fruto do Fernando, é fruto do Espírito. É dele. Não se engane. Por falar em se enganar, quando eu era aluno do internato, na minha faculdade de teologia, eu estava precisando de um relógio. Aí eu saí da FADBA, hoje UniIAN, e desci para a Cachoeira. E estava ali procurando um relógio. Encontrei uma ótica, e em frente à ótica tinha um rapaz vendendo vários relógios. Aí então eu olhei para os dois lugares, a ótica e o rapaz que estava em frente à ótica vendendo os relógios. E eu disse, é a mesma coisa, só que um baita de um desconto. Eu cheguei para o rapaz e perguntei para ele, amigo, eu ia comprar um relógio ali naquela ótica, mas quanto é o relógio aqui? Ele disse, olha, esse relógio aqui está 50% de desconto, a promoção é todo dia, se você comprar um, você leva 2, aqui a gente até divide se você quiser. Era algo fantástico. Aí eu perguntei, tem nota fiscal para troca? A gente não precisa disso não, que a garantia é para sempre. É mesmo? Para sempre? Fiquei meio desconfiado. Comprei o relógio. Estava fazendo uma semana de oração em uma cidade perto. Eu estava num quarto, numa casa que eu não conseguia achar o interruptor quando eu acordei de madrugada. E então eu fui usar o quê? No meu relógio. Então, quando eu fui usar o meu relógio para acender a lanterninha, na primeira noite, na primeira experiência, eu apertei, o relógio fez tanta força, que apagou tudo. E eu não recuperei mais o relógio. E não encontrei mais o rapaz, e não tinha nota fiscal. Eu fui enganado. A gente pensa que às vezes a gente só é enganado com o produto errado que a gente compra, né? Mas também a gente pode ser enganado na vida cristã. E Deus não quer que você se engane. Você nunca será uma pessoa melhor sem a presença do Espírito Santo em sua vida. Entenda isso.
E quando o Espírito Santo está presente em nosso coração, o que ele produz? Amor. Isso quer dizer o quê, pastor? Amor é escolha. É aquilo que eu escolho, aquilo que decido. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, a primeira coisa que acontece em minha vida é a natureza de Deus passa a estar em minha própria natureza e dominando a minha natureza. Depois diz alegria. Não é uma questão de temperamento. Nós podemos ter uma alegria serena. Depois paz. Depois nós vamos encontrar longanimidade, bondade. E depois nós vamos encontrar também fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes a gente quer que a igreja seja fiel nos dízimos e nas ofertas? Sabe qual é a consequência da fidelidade? É o Espírito Santo. Quem tem o Espírito é fiel à esposa. Quem tem o Espírito é fiel nos dízimos e ofertas. Quem tem o Espírito faz promessas e cumpre promessas. Por quê? Porque tudo que somos é resultado da obra do Espírito em nossa vida. Nunca deixe de acreditar, sabe? De que Deus é capaz de produzir fruto em sua vida que você não consegue. Pergunta que fica é: como é que Deus vai trabalhar na minha vida? Como Ele vai trabalhar na minha vida? Na pandemia, a gente teve que ficar em casa. E lá no escritório, na divisão, também a gente ficou em casa. No fundo da minha casa tem uma mangueira. Ao lado do meu quarto. Eu não sei você, mas uma das minhas frutas prediletas é manga. Só que eu olhava para aquela mangueira e aquela mangueira não dava fruto. E quando dava, eu abria, por fora estava tudo bem, mas tinha bicho dentro da manga. Um dia eu estava em casa, no escritório, sentado, escrevendo. De repente eu escutei o barulho de motosserras. Eram alguns rapazes que estavam podando e cortando algumas árvores. Eu fechei a cortina, o barulho continuou e eu pensei: essa árvore aí já era. Porque ela não dá fruto nenhum. Já era. E o barulho só aumentando da motosserra, só aumentando. Para minha surpresa, alguns minutos depois, eu abri, a mangueira estava lá. Ela foi poldada. Eu não acreditei. Saí de casa, dei a volta, vi outras árvores no chão, mas aquela árvore estava lá, de pé. E naquele momento, eu me aproximei e fui até a raiz e vi que os rapazes, eles colocaram alguns produtos na raiz daquela árvore. E o tempo passou. Veio em Brasília o período de chuvas, e elas se tornaram intensas ali, e o tempo foi passando. Quando eu olhei, eu vi depois aquela árvore florindo. Eu não estava acreditando naquilo. Depois eu vi as mangas pequenininhas, depois crescendo. Até um dia que eu olhei, quando eu olhei, eu disse: é hoje. Eu fui até a mangueira. E quando eu cheguei até a mangueira, eu consegui pegar uma manga. Fruta boa você tem que degustar, você não tem que ter pressa, né? Eu peguei a manga e fiz aquilo que a maioria de vocês fazem quando tomam uma manga em suas mãos. O que é que você faz? Você cheira a sua manga. Eu cheirei a manga. E dizem que se você quer saber se uma fruta tem gosto, ela precisa ter cheiro. Cheirei a manga. Mas eu disse: eu não vou comer a manga agora, não vou chupar essa manga agora. Eu vou pegar essa manga e vou lavar essa manga e vou criar um ritual especial para essa manga. Lavei a manga e coloquei na geladeira. Você vai ser depois do almoço. E coloquei na geladeira. E quando eu coloquei na geladeira essa manga, eu comi, almocei pensando na sobremesa. E então, chegou o momento, chegou a hora. Eu peguei a manga, me sentei ali na cozinha,
Coloquei um prato branco ali por baixo. Peguei a faca e comecei a cortar. Primeira camada em cima, eu tirei a casca, que estava ali com aquela cor quase que brilhando, bonita. Mas eu queria saber como estava dentro, lá no fundo, no interior, no miolo da manga. E eu comecei então a cortar camada por camada, parte por parte. E saboreando, doce, muito doce. Era uma manga espada. Depois eu disse, eu quero saber como é que está aqui o miolo, como está o caroço. Então eu cortei, ritinha. E quando eu olhei, a manga não tinha nada. Ela estava limpa, bonita, lisa. Sabe de uma coisa? Deus quer que você produza frutos. Só que você não consegue produzir sozinho. Mas se Deus podar você, você vai dar frutos. Se o Espírito agir na sua alma, no seu caráter, você vai ter fruto. Eu não sei quantas vezes você já disse para Deus, Deus, eu quero ser uma pessoa paciente. Se o Espírito estiver em você, você vai ser uma pessoa paciente. Deus, eu não tenho controle, eu sou impulsivo. Eu não tenho controle quando estou comendo. Eu já fiz de tudo, mas eu não tenho controle. O Espírito Santo é capaz de dar a você domínio próprio. Tem pessoas que passam horas e horas e horas hoje, principalmente jovens, adolescentes, dentro de um quarto, sem parar de jogar, perdendo a noção do tempo, do espaço, da vida, do futuro, dos propósitos que Deus tem para essas pessoas, porque não tem mais domínio. Tem pessoas que são escravos hoje de drogas. A terapia tem o seu lugar, o tratamento tem o seu lugar, mas Deus pode fazer milagres. Tem pessoas que não conseguem ser fiel. Ele luta contra a infidelidade. Deus diz, fidelidade é um princípio do reino. As pessoas não conseguem ser fiéis, mas Deus pode, quando Ele habita em mim e você, gerar um fruto que se chama fidelidade. Quando o Espírito trabalha, Ele trabalha por completo. O que você precisa em sua vida? Que obra Ele precisa fazer em seu coração? Hoje, Ele está aí perto de você, dizendo, meu filho, minha filha, deixa eu trabalhar em você, para que você dê o fruto que somente eu posso criar e produzir em seu caráter. Eu concluo com esse pensamento. Quando o Espírito trabalha, quando nós estamos andando no Espírito, o discernimento, o nosso discernimento é mais agudo. O nosso julgamento é mais equilibrado. Nós somos tão avivados pela obra do Espírito Santo, pelo poder vitalizante do sol da justiça, que nós somos, pela graça de Deus, habilitados a produzir muito fruto para a glória de Deus. A graça é a raiz do nosso fruto, mas a glória é para Deus. Você crê nisso? Diga para Deus, eu quero que o Espírito produza o fruto que eu não consigo. Você que está em casa, você quer isso? Que Deus te abençoe hoje e te dê forças para ser o homem e a mulher que somente Ele, com a habitação do Espírito, pode tornar você.